Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Ramalho e você está aqui em nosso canal Pobre Rico. Já peço que deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para receber outros vídeos de grandes best-sellers de sucesso, assim como esse, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, com participação especial da introdução escrita por Tiago Nigro, autor do livro Do Mil ao Milhão. Então vamos lá? Você já parou para pensar porque quase todo mundo sabe o que precisa fazer para ter sucesso, mas mesmo assim insiste em não fazer? A verdade é simples. Não é falta de informação, é falta de ação. Todos sabemos que para ter saúde é preciso se alimentar bem e cuidar do corpo. Todos sabemos que para conquistar a liberdade financeira precisamos investir e gastar menos do que ganhamos. Mas então, por que a maioria não consegue? Porque existe um jogo silencioso acontecendo. Ou você domina sua mente, ou ela será dominada. Aqui no nosso canal Pobre Rico, nós não estamos interessados em desculpas. Estamos interessados em resultados. Eu sei bem o que é começar de baixo, ser desacreditado, ser apontado como alguém que nunca vai chegar lá. Mas também sei que, com disciplina, conhecimento e a mentalidade certa, qualquer pessoa pode virar o jogo. O que você vai ver nesta obra é mais do que conselhos financeiros. É um mergulho profundo nas estratégias que podem transformar sua vida. Napoleon Hill, há décadas atrás, já havia revelado como forças invisíveis manipulam as nossas escolhas e, com isso, nos prendendo na mediocridade. E mais do que isso, ele mostrou o caminho para escaparmos desse ciclo. O meu objetivo aqui é simples: continuar esse legado, decodificar os segredos da riqueza e entregar a você os mesmos códigos que os 1% mais bem-sucedidos do mundo aplicam diariamente. Este vídeo não é apenas conhecimento, é uma oportunidade de abrir os olhos para uma nova realidade. Então, se prepare, porque a partir de agora, você vai descobrir como transformar suas limitações em liberdade, a escassez em abundância, o medo em coragem. Capítulo 1. O meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Logo de início, Napoleon Hill nos leva a um dos encontros mais marcantes de sua vida. A conversa com o magnata Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes da sua época. Esse momento foi o divisor de águas que acendeu a chama para tudo o que Hill construiria dali em diante. Carnegie não apenas revelou a Hill sua visão sobre a riqueza, mas também lançou um desafio ousado: dedicar mais de 20 anos da sua vida entrevistando e estudando os maiores homens de sucesso do mundo para descobrir quais eram os princípios que os guiavam. Imagine você diante de um dos maiores milionários da história, recebendo a proposta de uma missão que poderia mudar a vida de milhões de pessoas. Você teria coragem de aceitar? Esse capítulo nos mostra que o sucesso não nasce do acaso. Ele começa com oportunidades que exigem decisão imediata. Hill poderia ter recusado, mas entendeu que esse era o chamado para algo muito maior. E aqui está o primeiro grande ensinamento. As oportunidades mais importantes da sua vida não chegam com aviso prévio. Você precisa estar preparado para dizer sim quando elas aparecerem. Carnegie acreditava que qualquer pessoa, desde que tivesse propósito, disciplina e controle da própria mente, poderia alcançar a riqueza. Napoleon Hill aceitou o desafio. E esse encontro se transformou no ponto de partida para tudo o que viria depois. Inclusive o livro que você está conhecendo agora. Agora reflita. Quantas vezes você deixou oportunidades passarem por medo, insegurança ou falta de preparo? E se a sua grande chance tivesse chegado ontem, você estaria pronto para agarrá-la? Esse capítulo nos provoca a pensar sobre decisões rápidas e compromissos de longo prazo. O sucesso não acontece de um dia para o outro, mas começa no momento em que você decide sair da zona de conforto e aceitar sua missão pessoal. Capítulo 2.
Um novo mundo se revela para mim. Depois de aceitar o desafio de Andrew Carnegie, Napoleon Hill começa a enxergar a vida com outros olhos. Ele percebe que estava diante de uma oportunidade única, mergulhar nos segredos da mente humana e entender o que realmente diferencia os que conquistam grandes resultados, daqueles que passam a vida inteira apenas sonhando. É como se um véu fosse retirado da frente dos seus olhos. Hill descobre que existe um padrão no sucesso. Não é sorte, não é destino, é ciência aplicada ao pensamento. A partir desse ponto, ele passa a conviver com grandes líderes, empresários e pensadores, percebendo que todos compartilham algo em comum, um propósito definido e a recusa em viver no piloto automático. Aqui está o primeiro choque. A maioria das pessoas vive sem rumo, guiadas pelas circunstâncias e não pelas próprias escolhas. Hill entende que esse é o motivo pelo qual tantos permanecem presos à mediocridade. Esse novo mundo que se revela a ele não é físico, mas mental. É a consciência de que a mente, quando bem direcionada, pode abrir portas para qualquer conquista. Imagine você descobrindo que a chave para mudar sua vida inteira já estava dentro da sua mente, só esperando para ser usada. E é aqui que surge a grande provocação desse capítulo. Se a sua realidade atual é resultado dos seus pensamentos e hábitos passados, o que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse pensar e agir de forma totalmente diferente? Esse capítulo nos prepara para mergulhar em conceitos ainda mais profundos, como o famoso encontro com o diabo que está por vir. Mas antes, ele planta a semente. Você só começa a enxergar novas oportunidades quando abre sua mente para um propósito maior. Anote agora em uma frase qual é o propósito que guiaria sua vida se não houvesse medo ou limitações. Essa simples prática pode ser o primeiro passo para você enxergar um novo mundo, assim como aconteceu com Hill. Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Prepare-se, porque esse é o ponto em que a narrativa dá uma reviravolta inesperada. Napoleon Hill relata uma entrevista fictícia, mas profundamente simbólica, com o próprio diabo. Essa conversa não é sobre religião, mas sobre algo ainda mais perigoso. A forma como o medo, a dúvida e a falta de propósito controlam a mente da maioria das pessoas. Hill coloca o diabo como uma metáfora poderosa. Ele representa os pensamentos negativos, os vícios mentais e tudo aquilo que aprisiona o ser humano em um ciclo de estagnação. O diabo admite que domina cerca de 98% da humanidade simplesmente porque as pessoas não pensam por si mesmas. Elas seguem a multidão, vivem no automático e aceitam uma vida de mediocridade. E aqui está o choque. O verdadeiro inimigo não está fora de nós, mas dentro da nossa própria mente, sempre que cedemos ao medo, à procrastinação e à falta de disciplina. Essa entrevista é desconfortável porque nos obriga a olhar para dentro de nós. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você deixou de tentar algo por medo de falhar? Quantas oportunidades foram embora porque você preferiu a segurança da zona de conforto? O diabo metafórico de Hill deixa claro que quem não controla a própria mente acaba inevitavelmente sendo controlado. É nesse ponto que surge o grande gatilho de reflexão deste capítulo. Você é dono dos seus pensamentos ou está sendo manipulado sem perceber? Ao trazer essa metáfora, Hill nos dá um choque de realidade. Só existe liberdade verdadeira quando assumimos o controle da nossa própria mente. Hoje, eu te desafio a escolher apenas uma área da sua vida em que você tem se deixado dominar pelo medo ou pela procrastinação. Escreva aqui nos comentários qual será o seu primeiro passo para quebrar esse ciclo ainda hoje. Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. Nesse capítulo, Napoleon Hill aprofunda ainda mais a metáfora da entrevista, mostrando de forma clara como as pessoas acabam alienadas pelo diabo.
ou seja, conduzidas sem perceber por forças invisíveis que roubam sua energia, tempo e propósito. O diabo explica que sua arma mais poderosa é a indecisão. Quando uma pessoa não sabe o que quer, não traça metas e não assume controle da própria vida, ela se torna presa fácil. E isso gera o famoso estado de deriva, viver sem direção, sendo levado pelos ventos das circunstâncias. O grande alerta aqui é que milhões de pessoas passam a vida inteira alienadas, presas em rotinas automáticas, consumindo distrações e nunca questionando para onde realmente estão indo. O diabo, nessa metáfora, não precisa fazer muito. Ele apenas se aproveita da falta de disciplina mental da maioria. Pense nisso. Quantas vezes você percebeu que passou horas, dias ou até anos fazendo coisas que não o aproximavam em nada dos seus sonhos? Esse é o efeito silencioso da alienação. Hill nos mostra que o antídoto contra esse estado é simples, mas poderoso. Propósito definido, mais disciplina constante. Quando você tem clareza de onde quer chegar e age com firmeza todos os dias, o diabo perde espaço na sua mente. Esse capítulo é um choque de realidade, porque deixa claro que o maior perigo não são as grandes derrotas, mas sim a vida desperdiçada em pequenas distrações, em uma existência sem direção. Faça uma lista de 3 hábitos ou rotinas que hoje estão roubando seu tempo e afastando você dos seus objetivos. Decida eliminar pelo menos um deles imediatamente. Capítulo 5. A confusão continua. Aqui, Napoleon Hill aprofunda o jogo mental da entrevista com o diabo, revelando como a confusão é usada como uma arma silenciosa para manter a humanidade sob controle. O diabo admite que não precisa de correntes ou prisões visíveis. Tudo o que ele faz é espalhar dúvida, medo e desordem mental. Pessoas confusas não sabem o que querem, não têm clareza de propósito e, por isso, acabam vivendo de acordo com os desejos e interesses de outros. A confusão é o terreno fértil onde a alienação prospera. Quando você não tem certeza sobre sua vida, suas decisões e seus valores, é fácil ser manipulado por opiniões externas, pelas notícias do momento ou até por hábitos automáticos que drenam sua energia. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que mudam de ideia toda hora, seguem a moda do momento, mas nunca constroem nada sólido? Essa é a confusão em ação. O diabo deixa claro que sua maior vitória não é apenas dominar indivíduos isolados, mas fazer com que sociedades inteiras vivam em caos, aceitando como normal a mediocridade, a falta de disciplina e a ausência de propósito. O antídoto: clareza mental. Quem define objetivos claros, cultiva disciplina e pratica autodireção se torna quase imune a essa influência. Esse capítulo escancara a estratégia de controle mental e nos força a refletir. Você tem clareza sobre para onde está indo ou está apenas se deixando levar? Pegue papel e caneta e escreva hoje 3 objetivos claros que você deseja conquistar nos próximos 12 meses. Quanto mais específico você for, menos espaço dará para a confusão dominar sua mente. Capítulo 6. Ritmo hipnótico. Aqui, Napoleon Hill apresenta um dos conceitos mais poderosos da obra: o ritmo hipnótico. Imagine uma força invisível que molda seus pensamentos, suas ações e até o seu destino. Essa força nada mais é do que o poder do hábito, repetido ao longo do tempo. O diabo revela que não precisa vigiar cada pessoa o tempo todo. Ele apenas planta sementes de pensamentos negativos, medo e procrastinação. Depois, o ritmo hipnótico faz o trabalho por ele, transformando esses padrões em hábitos automáticos que escravizam a mente. Agora eis aqui a dura verdade. Seus hábitos atuais são os tijolos que estão construindo o seu futuro. Bons hábitos criam riquezas e liberdade. Maus hábitos criam correntes invisíveis e te impedem de prosperar. Agora pense nisso.
Quantas vezes você já percebeu que estava agindo no automático, repetindo as mesmas escolhas, mesmo sabendo que elas não levavam a lugar nenhum? Esse é o ritmo hipnótico em ação. O perigo está justamente na repetição inconsciente. O que começa como uma escolha pequena vira um comportamento automático e, em pouco tempo, um destino inevitável. Mas Hill também nos dá esperança. O mesmo poder que escraviza pode também libertar. Quando você cultiva hábitos positivos, disciplina, leitura, propósito, saúde, foco, o ritmo hipnótico passa a trabalhar a seu favor, transformando o sucesso em algo natural e inevitável. Esse capítulo é um chamado urgente para assumir o controle da própria mente. Porque se você não programa seus hábitos, alguém ou algo fará isso por você. Escolha hoje apenas um hábito pequeno e positivo para implantar na sua rotina diária. Pode ser ler 10 minutos por dia, praticar gratidão ou planejar as tarefas da manhã. A repetição vai acionar o ritmo hipnótico, só que desta vez em seu favor. Capítulo 7. Sementes do medo. Napoleon Hill revela aqui como o diabo usa o medo como principal ferramenta para dominar as pessoas. Não é o medo saudável que nos protege do perigo, mas sim aquele medo paralisante que nos impede de agir, sonhar e conquistar. O diabo admite que planta sementes de medo desde a infância, fazendo com que cresçam e criem raízes profundas na mente das pessoas. Com o tempo, esses medos se transformam em correntes invisíveis que limitam escolhas e destroem sonhos. Hill identifica 6 grandes medos que controlam a humanidade. 1. Medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo da má saúde. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo da velhice. 6. Medo da morte. A grande sacada é que, enquanto a maioria tenta fugir desses medos, quem os reconhece de frente descobre que eles não têm poder real, só o poder que nós mesmos damos a eles. Agora pergunte a si mesmo: quantas oportunidades você já deixou escapar por medo do julgamento dos outros? Quantas vezes ficou preso a uma situação infeliz apenas por medo de perder algo ou alguém? Esse capítulo nos mostra que o medo é como uma prisão mental construída tijolo por tijolo. Mas também deixa claro que, ao identificar essas sementes, você pode arrancá-las e plantar no lugar delas a coragem, a confiança e a fé em si mesmo. Você quer um ensinamento poderoso? Então anota aí para você nunca mais esquecer. O medo só domina quem se recusa a enfrentá-lo. E agora escreva em um papel: qual dos 6 medos tem mais impacto sobre sua vida hoje? Em seguida, anote uma pequena ação prática que você pode tomar para enfraquecer esse medo imediatamente. Capítulo 8. Propósito definido. Depois de mostrar como o medo escraviza, Napoleon Hill apresenta aqui a arma mais poderosa para vencê-lo: o propósito definido. Sem um propósito claro, a mente fica vulnerável ao caos, à confusão e ao domínio do diabo. Mas quando você sabe exatamente o que quer, cada pensamento e cada ação ganham direção e força. Hill explica que ter propósito não é apenas ter um objetivo, é possuir uma visão tão clara e poderosa que ela se torna um farol, guiando todas as suas decisões, mesmo diante de obstáculos. O propósito definido é o antídoto contra a alienação. Quem tem clareza de destino não se perde em distrações, não se deixa manipular pelo medo e não vive no piloto automático. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que vivem apenas reagindo às circunstâncias? Agora, compare com aquelas que sabem exatamente o que querem da vida. A diferença está no nível de resultados que cada uma alcança. O mais interessante é que, ao alinhar sua mente a um propósito definido, você ativa recursos internos que antes pareciam adormecidos: criatividade, coragem, persistência. É como se a vida inteira passasse a conspirar a seu favor.
Aqui vai uma grande lição. Sem propósito definido, você trabalha para os sonhos de outra pessoa. Sim, é duro de ouvir isso, mas é a realidade. O que vemos nesse capítulo é um verdadeiro despertar, meus amigos. Escreva em uma frase curta e objetiva qual é o seu propósito principal neste momento da vida. Leia essa frase todos os dias, de manhã e à noite, até que ela se torne parte de quem você é. Capítulo 9. Educação e religião. Nesse capítulo, Napoleon Hill aborda duas forças poderosas que moldam a mente humana desde cedo: educação e religião. E ele alerta que, se mal direcionadas, podem se tornar correntes invisíveis que limitam o potencial das pessoas. Hill explica que a educação tradicional muitas vezes ensina o que pensar, mas raramente ensina como pensar. Já a religião, quando mal interpretada, pode reforçar medos e submissão, em vez de empoderar o indivíduo para tomar decisões conscientes e agir com propósito. A grande sacada é: informação sem aplicação é inútil, e crenças sem reflexão podem aprisionar. Pessoas inteligentes, mas sem consciência crítica, podem ser manipuladas facilmente. Hill enfatiza que o verdadeiro poder surge quando combinamos conhecimento com sabedoria e fé com ação. Educação e religião devem servir para expandir a mente, não para limitar sonhos ou gerar medo. Pergunte a si mesmo: quantos hábitos ou crenças que você possui foram herdados sem questionamento? Quantas vezes você já aceitou algo como normal apenas porque sempre foi ensinado assim? Ensinamento poderoso. Liberdade mental não é a ausência de crenças, mas a habilidade de escolher quais delas guiarão sua vida. Identifique uma crença que limita você hoje, seja relacionada a dinheiro, sucesso ou capacidade pessoal, e escreva uma maneira prática de começar a transformá-la em algo positivo. Capítulo 10. Autodisciplina. Esse capítulo é um verdadeiro pilar para a transformação, meus amigos. Napoleon Hill deixa claro: ter propósito e conhecimento não basta se você não desenvolver autodisciplina. É ela que transforma planos em ações e sonhos em resultados concretos. A autodisciplina é o controle sobre a própria mente, emoções e ações. Quem a domina consegue resistir aos impulsos negativos, vencer o medo e agir de forma consistente, mesmo diante de distrações ou adversidades. Hill enfatiza que o diabo não precisa destruir os talentosos. Basta que eles se deixem levar por preguiça, procrastinação ou hábitos destrutivos. A autodisciplina age como um escudo, protegendo a mente contra essas armadilhas. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você começou algo importante, mas desistiu no meio do caminho por falta de controle sobre seus impulsos? Quantos planos ficaram no papel por não conseguir manter foco e consistência? A autodisciplina também fortalece a vontade de agir. Cada pequena vitória sobre a procrastinação ou pelo medo de agir criam momentos que se transformam em confiança e resultados maiores ao longo do tempo. Napoleon Hill nos deixa uma provocação. A liberdade começa quando você assume o comando da sua própria mente. Sem autodisciplina, não há propósito que resista. Escolha hoje uma área da sua vida onde você tem cedido à preguiça ou ao impulso. Determine uma ação concreta e mínima que será feita diariamente durante 7 dias. Isso vai começar a treinar sua autodisciplina imediatamente. Capítulo 11. Aprendendo com a diversidade. Napoleon Hill nos mostra que uma das maiores fontes de crescimento pessoal e profissional é a diversidade de experiências e pessoas. Quem se limita a um círculo estreito ou a uma visão única acaba preso à mediocridade, enquanto aqueles que se expõem a diferentes ideias, culturas e desafios ampliam exponencialmente seu potencial.
Hill revela que grandes líderes e empreendedores nunca aprenderam apenas com livros ou teoria. Eles aprenderam com pessoas, situações adversas e até erros. Cada experiência, positiva ou negativa, é uma oportunidade de absorver conhecimento e aprimorar habilidades. A diversidade serve como catalisador da mente. Ao confrontar ideias opostas, você é forçado a pensar criticamente, desafiar suas próprias crenças e desenvolver soluções inovadoras. É assim que a mente se fortalece e o sucesso se torna mais alcançável. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você evitou algo novo ou desconhecido por medo ou preguiça? Quantas oportunidades de aprender com outras pessoas você perdeu por não se expor? Ensinamento poderoso. A mente que se fecha para a diversidade se limita, enquanto a mente aberta transforma cada desafio em aprendizado e cada encontro em vantagem estratégica. Escolha hoje uma pessoa, situação ou experiência que você normalmente evitaria e se proponha a aprender algo com ela. Anote o que aprendeu no final do dia. Esse hábito vai expandir sua visão e abrir portas inesperadas. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. Napoleon Hill encerra sua jornada com um capítulo estratégico, mostrando como fatores externos e disciplina interna se combinam para moldar resultados. Aqui, ele explica que ambiente, uso do tempo, harmonia e precaução são pilares essenciais para quem deseja alcançar sucesso duradouro. Ambiente. Cercar-se de pessoas, ideias e energias positivas é crucial. Quem permanece em ambientes negativos ou tóxicos tende a internalizar pensamentos limitantes, enquanto quem escolhe ambientes construtivos cresce mais rápido. O tempo. Hill alerta que o tempo é o recurso mais valioso que temos. A procrastinação e o uso desordenado do tempo são armas do diabo para manter a mente no piloto automático. Aprender a priorizar tarefas e focar no essencial é decisivo. Harmonia. Conflitos internos e externos drenam energia. Desenvolver harmonia entre pensamentos, emoções e ações cria estabilidade mental e aumenta a capacidade de tomar decisões assertivas. Precaução. Planejar, analisar riscos e antecipar problemas não é sinal de medo, mas de inteligência estratégica. A precaução protege seus esforços e evita desperdício de recursos, garantindo que cada passo dado seja eficiente. A grande lição deste capítulo: sucesso não é apenas talento ou sorte, mas a combinação de escolhas conscientes, disciplina e ambiente favorável. Hill nos lembra que, mesmo com propósito definido e autodisciplina, ignorar esses fatores externos pode minar todo o esforço. Pergunte a si mesmo: você tem cultivado um ambiente que favorece seus objetivos? Tem gerido seu tempo de forma estratégica? Está em harmonia consigo mesmo e com os outros? Escolha hoje uma mudança prática em pelo menos um desses 4 pilares: ambiente, tempo, harmonia ou precaução. Pode ser trocar hábitos, reorganizar sua rotina ou buscar relações mais positivas. Pequenas mudanças hoje criam grandes resultados amanhã. Conclusão. Ao longo deste roteiro, desvendamos os ensinamentos transformadores de Napoleon Hill, guiados pela introdução impactante de Tiago Nigro. Cada capítulo revelou ferramentas poderosas para assumir o controle da própria mente, superar medos, eliminar hábitos que nos aprisionam e criar um propósito definido capaz de guiar toda a nossa vida. As principais lições são claras. 1. A mente é o campo de batalha. Quem não controla seus pensamentos é controlado por eles. 2. Medo e confusão são inimigos invisíveis. Reconhecer suas raízes é o primeiro passo para superá-los. 3. Propósito definido e autodisciplina são essenciais. Sem eles, talento e conhecimento podem ser desperdiçados. 4. Diversidade, ambiente e harmonia amplificam o sucesso.
exposição a novas ideias e cuidados com o contexto ao redor são fundamentais. 5. Ação prática transforma conhecimento em resultados. Pequenas mudanças diárias criam grandes conquistas ao longo do tempo. O que Hill nos ensina é que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas na liberdade mental, clareza de propósito e capacidade de agir conscientemente. É isso que separa os que apenas sonham dos que realizam. Reflexão final. Cada conceito abordado, do ritmo hipnótico ao controle do medo, do propósito definido à autodisciplina, é um passo para conquistar uma vida livre de limitações autoimpostas. A pergunta que fica é: você vai continuar deixando a sua mente ser controlada ou vai assumir o comando e transformar seu destino? Escolha hoje uma ação concreta baseada em tudo que aprendemos neste roteiro, seja enfrentar um medo, definir um propósito ou implantar um hábito positivo. Execute agora e inicie a mudança que pode transformar toda a sua vida. Lembre-se, meu amigo, minha amiga, o poder de mudar está em você. A sua mente é o seu maior ativo. Cuide dela, guie-a e use-a para criar a vida que você merece. Se você gostou, peço que deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal Pobre Rico para receber mais vídeos book como esse, um dos melhores best-sellers que existe. Compartilhe esse vídeo com quem você deseja que prospere junto com você. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.